o Irã, perdão. Muito muito por essa pergunta. Eu acho que este é o sinal de que nós estamos apenas no início de um caminho muito longo até a multipolaridade. A multipolaridade está aqui, mas a multipolaridade ainda está incipiente. Existem duas maneiras. Existem diferentes tipos de ondas que se intersectam e elas se encontram em alguns momentos e onde o fim da elas vão levar à multipolaridade, mas essa multipolaridade ainda não alcançou o seu ponto mais baixo, ou seja, existe uma onda cada vez maior, uma onda crescente de multipolaridade que não alcançou ainda o seu ponto crítico da sua ascensão. Eu poderia dizer, é muito volátil, muito frágil, uma situação muito frágil. E eu acho que é por isso que os poderes da unipolaridade tentam usar essa situação para bloquear a Rússia e a Chechênia e também o Oriente Médio e também afugentar a China e também outras polaridades. Eles precisamente querem aquecer essa onda crescente de multipolaridade no momento onde ainda fazem parte disso. Essa é a minha explicação. E eu acredito que esse desafio contra o Irã foi direcionado ao mundo islâmico. E o mundo islâmico mostrou-se muito dividido. Se os países islâmicos querem criar um poder verdadeiro islâmico, eles têm que confrontar diretamente Israel. Juntos, eles precisam se comprometer com isso, mas cada um em separado, Israel, com todo o apoio do Ocidente global, Israel pode superar isso. Então é um tipo de teste muito grande no nível da percepção geopolítica de multipolaridade dentro da sociedade islâmica. A Rússia não pode liderar outra guerra agora. Estamos presos com a Ucrânia, então isso nos limita. E eu acho que a China também não gostaria de entrar agora num confronto direto com os Estados Unidos. Então, eu acho que chegamos no momento de uma fraqueza de multipolaridade que está se tornando um sistema estável e poderoso. Essa é a minha resposta. Obrigado. Obrigado, Alexander. Agora, a Elias Jabbour. Eu sou Elias Jabbour, eu sou professor. Doug, prazer, meu nome é Elias Jabbour, eu sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu passei os últimos 2 anos como consultor do Banco dos BRICS, no Development Bank. Eu vou levantar alguns pontos aqui muito rapidamente, eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre o que eu vou levantar aqui. Primeiro, eu acredito que tem essa questão que o senhor coloca dos estados de civilizações, ou seja, a Rússia seria um estado de civilização, a China um estado de civilização, a América Latina também seria uma espécie de estado de civilização. Eu acredito, já levantando uma questão, que o mundo ele está passando por um processo, e os BRICS é parte desse processo, do que um professor Milton Santos, que é um grande intelectual brasileiro, chamava de período popular da história, ou seja, um período em que a humanidade passaria a ter acesso
a tudo aquilo que o chamado meio técnico-científico, ou que nós podemos chamar de quarta revolução industrial, poderia oferecer para essa humanidade. Então, por exemplo, existe uma relação que, no caso, dialética entre o fortalecimento e a soberania desse estado de civilização, ou seja, a Rússia, quando quando o conflito da Ucrânia, ela é uma afirmação, uma rebelião militar russa contra a ordem liberal, liderada pela OTAN, eu vejo dessa forma, uma rebelião militar russa. Isso é uma afirmação do estado de civilização russo. A China, com a Revolução Socialista de 1949, e a reafirmação do socialismo em outro patamar, a partir de 78, e a construção de uma sociabilidade de nível superior baseada na liderança de um partido comunista e na grande propriedade pública, também se afirma como estado de civilização, da sua forma. E isso também leva a um estado de coisas atual, que eu percebi no Banco dos BRICS, que é muito objetivo. Hoje, a integração produtiva entre China e Rússia está alcançando patamares altíssimos. Pode-se dizer, inclusive, que existe hoje uma economia quase unificada entre China e Rússia, ou seja, uma economia continental única, unificada entre China e Rússia, que talvez seja o grande fato geopolítico da nossa época histórica. Então, a União Eurásica ela vai se consolidando com essa integração, que eu chamo aqui, viu, Paulo? Integração produtiva total entre China e Rússia, da mesma forma que eu acredito que o futuro do Brasil passa por uma integração produtiva total com a China e com a Rússia. Ao lado disso, vem as reações a isso que eu tenho chamado, ou trazido de volta, de período popular da história que os BRICS nos coloca, não é? O imperialismo estadunidense, aqui eu faço questão de trazer um conceito marxista para tratar desse fenômeno, porque é o conceito mais completo que existe para mostrar para nos entregar uma resposta ao que está acontecendo hoje. Ele parte ele demonstra o seu lado mais obscuro, que é o lado da tendência à violência, né? E essa tendência à violência fica muito expressa nos ataques de Israel e Estados Unidos ao Irã, que é um Estado membro dos BRICS. A questão que eu também queria levantar aqui, mais um ponto, é a seguinte. Eu acredito que os Estados Unidos e Israel não buscaram derrotar o Irã nos bombardeios a Teherã e às plantas nucleares, e sim, eles buscam tentar enfraquecer, inclusive derrotar os BRICS com esse ataque ao Irã. Por outro lado, aqui na América Latina, e também existem pontos sensíveis na Ásia, como, por exemplo, Taiwan, Hong Kong e Xinjiang, que também são pontos sensíveis aonde as guerras de quinta e sexta geração, as hybrid wars, ou seja, as guerras híbridas estão acontecendo a todo vapor. Ano que vem tem eleições aqui no Brasil, que eu levanto o meu último ponto, ou seja, que é o outro ponto fulcral da realização desse período popular da história, marcado, inclusive, pelo renascimento e pela reemersão da civilização latino-americana, respondendo aqui um ponto que o Brasil é um dos pontos hoje. Eu coloco Ucrânia, eu coloco Taiwan, eu coloco o processo de guerra tecnológica entre China e Estados Unidos, em que os americanos tentam bloquear o acesso da China às tecnologias, às infraestruturas de semicondutores, não é? E também a Ucrânia, evidentemente, Rússia, como pontos fundamentais para entender os lugares quentes dessa Guerra Fria. O Brasil, por quê? O Brasil eu costumo dizer, professor, o Brasil está sob ocupação estrangeira desde 2013. O Brasil vive sob ocupação estrangeira desde 2013. Hoje, no Brasil, por isso que a Sputnik deve ser parabenizada, a Sputnik deve ser celebrada, porque a Sputnik nos entrega uma comunicação de qualidade, nos entrega uma visão fora do mainstream liberal, fora do mainstream do ocidente coletivo, e informação muito séria. E com a visão do mundo, fazendo aqui uma concessão aos nossos amigos russos, da maioria global, né? Não do sul global, mas da maioria global. E o Brasil tem eleições ano que vem. E certamente o imperialismo norte-americano estadunidense está jogando todas as fichas na derrota de Lula em 2026. Então, eu levanto esse ponto também, ou seja, primeiro ponto, a questão do período popular da história, segundo ponto, a questão da Rússia, a questão da China,
E essa questão do Brasil, que eu acho importante, uma opinião do senhor sobre qual o peso que os Estados Unidos vão jogar, já estão jogando nas eleições brasileiras no ano que vem, porque, em certa medida, Carol, é uma eleição que pode decidir os destinos da América Latina. O Deng Xiaoping colocava que não existe futuro para a América Latina, ou um século da América Latina sem o século do Brasil, ou o século do México, ele falava. Então, eu queria uma opinião sua sobre esse processo eleitoral do ano que vem no Brasil e o que está em jogo aqui no Brasil no ano que vem. Muito obrigado. Thank you. Thank you very much. That is very important speech. I agree totally with this term, período popular, muito bem, very nice. Muito bom. Eu acho que o que nós estamos vendo agora é que os Estados Unidos está numa luta muito grande com quem está de acordo com a multipolaridade, com esse período popular, porque o conceito MAGA, de fazer a América grande de novo, é em relação ao Estado civilizatório. Essa ideia é antiliberal, antiglobalista. MAGA é um Estado multipolar, no mundo multipolar. Para MAGA, do ponto de vista de MAGA, não há motivo para aquecer o BRICS de uma maneira de interromper o desenvolvimento soberano do Brasil ou tentar de evitar a integração da América Latina. Então, você pode perguntar a uma pessoa MAGA, existem muitas pessoas MAGA, e eles já estão contra a palavra do ataque do Irã. E nós vimos que os Estados Unidos é um grande poder, uma grande força, e pode ser parte dessa multipolaridade. Não inimigo, mas é uma pena que o Trump se juntou ao outro lado. Ele agora não está seguindo o MAGA. Ele voltou à mesma lógica da Alemanha, com o domínio, com a luta contra o BRICS. Mas eu tenho esperança que os americanos podem mudar isso, porque o Trump tem uma agenda diferente, uma agenda que, logicamente, pode estar adequada no contexto da multipolaridade e para esse período popular, porque é um populismo americano. O Trump agora está se tornando cada vez mais longe disso, mas eu não acredito que ele pode ainda estar no poder se ele não estiver de acordo com esse movimento popular. E eu acho que é uma esperança que nós temos na multipolaridade, na revolução, porque não tem a ver com o próprio Estados Unidos, tem a ver com a agenda globalista. Nós temos que entender a América, os Estados Unidos da América, com essa tendência globalista, temos que ser os mais ativos apoiando essa civilização Estado e não o movimento MAGA, e estabelecer vínculos com eles e não apenas desumanizar os Estados Unidos. Essa é a minha opinião. É uma satisfação estar aqui com vocês, agradecer a Sputnik, que está fazendo 10 anos, e que é um canal muito importante de informação, Sputnik Brasil e a Sputnik em geral, num mundo em que a desinformação está vicejando, né? É uma satisfação estar aqui com o Glenn, com o Pepe, com o Elias. Obrigado, Pepe, pelas palavras super gentis e exageradas a meu respeito. Continue exagerando, é sempre bom. E eu queria começar definindo
alguns conceitos que o professor Dugin usou, que também o Glenn e o Elias usaram, e que talvez valesse a pena precisar um pouquinho. Eu estou me referindo especificamente ao conceito de Ocidente e ao conceito de Sul global, né, que está no título, inclusive, do nosso painel hoje, né, promessa de soberania econômica, midiática e conceitual para o Sul global. O que é o Ocidente? O Ocidente é um grupo de países de alta renda, que inclui a superpotência delinquente, inclui Canadá, inclui Europa, União Europeia, Reino Unido, mais alguns países europeus, inclui Israel, o Estado genocida de Israel faz parte do Ocidente político, Japão, Coreia, Singapura, Austrália, Nova Zelândia. Esse grupo de países, ele representa apenas 15% da população mundial. Apenas 15%. E, no entanto, quer dar as cartas, quer continuar dando as cartas, né? Está cada vez mais difícil para eles. Reparem que, como disse o professor Dugin, uma coisa é o Ocidente geográfico, outra coisa é o Ocidente político. Por exemplo, o Japão faz parte do Ocidente político, não faz parte do Ocidente geográfico. A mesma coisa vale para a Austrália, Singapura, Nova Zelândia, Israel, não é? Fazem todos parte do Ocidente político, mas não do geográfico. E nós, Brasil, vejam vocês, nós somos parte do Ocidente geográfico, mas nós não somos parte do Ocidente político. Mesmo que quiséssemos ser, não seríamos aceitos como membros plenos. Quem mostrou isso maravilhosamente, eu não vou poder falar do assunto, porque eu tenho pouco tempo, é aquele filme Bacurau, do Kleber Mendonça Filho. Eu veria de novo, vi uma vez só, recomendo que vocês vejam ou vejam de novo. Então, vejam o seguinte, o Brasil ele tem vários laços com o Ocidente, mas ele só será parte do Ocidente político se nós aceitarmos servir à mesa e não participar do jantar. Essa é a distinção que nós temos que fazer. O Sul global é o resto todo do planeta, com exceção daquelas ilhas e territórios desabitados que o Trump tarifou no dia da libertação e aplicou tarifas urbi et orbi, até mesmo em setores, em regiões e ilhas desabitadas. Esse Ocidente político, gente, acho que o professor Dugin vai concordar com isso, está numa decadência muito grande. Continua superpoderoso, óbvio, né? Mas está em decadência. Cultural, política, econômica está perdendo peso relativo, está perdendo peso populacional também. Não é? E esse Ocidente político... Olha só, vejam vocês. Um país como os Estados Unidos que elege não uma, mas 2 vezes George W. Bush e Donald Trump. Os democratas não são melhores. Os recentes, Clinton, Biden, Obama, não são melhores, né? E as lideranças europeias, eu conheço bem a Europa, sou muito ligado à Europa culturalmente, eu fico estarrecido de ver a decadência da Europa, a decadência das lideranças europeias, né, comparadas com o que já foi no passado. Bem, esse Ocidente político passou séculos explorando o mundo inteiro, né, quer continuar. Mas, como disse o presidente Putin, o baile de vampiros acabou. Né? E agora nós temos uma situação... nós temos uma situação totalmente diferente. Né? Chegando nos BRICS, os BRICS Plus, né, é a principal alternativa. O Glenn falou em offset ao Ocidente político. Né? Ele tem um peso inegável. Não é? Se você pegar os 10 o BRICS Plus, os 10 países que agora compõem o BRICS Plus, nós temos 50%, quase 50% do PIB global, PPP, paridade de poder de compra. Nós temos 40% da população e temos 30% do território global do planeta. Né? O meu amigo Samuel Pinheiro Guimarães costumava falar uma coisa importante, olhar para a lista dos 10 países maiores do mundo, sob certos critérios. Se você olhar os 10 maiores países do mundo em termos geográficos, nós temos 4 países dos BRICS dentro desse grupo, Brasil, Rússia, Índia, China. Se você olhar populacional, também, você tem 5 entre 10 países, incluindo agora a Indonésia, né? Indonésia também,
dentro do grupo dos top 10 em termos de população. É a mesma coisa em termos de território, graças à Rússia, à China e ao próprio Brasil, né? Então, é um contraponto essencial, fundamental, que existe a esse Ocidente perigoso, delinquente e decadente que nós temos hoje no mundo. Agora, gente, nós precisamos ser realistas. Esses percentuais, essas estatísticas que eu citei aqui, são válidas, são fatos. São fatos que o Nelson Rodrigues chamaria de fatos que o idiota da objetividade sabe entender. Mas, na realidade, os BRICS são mais uma promessa, por isso foi tão interessante a Sputnik colocar promessa no título do nosso debate, porque nós ainda estamos com problemas de ação. Não é? Por quê? É um tema vasto, mas eu queria mencionar muito rapidamente. Nós somos um grupo muito heterogêneo e que tem dificuldade de tomar decisões. Heterogêneo em vários sentidos, e num muito especial, que o Glenn mencionou, que o professor Dugan também mencionou, que é a heterogeneidade política do grupo. Os 10 se dividem em 2 grandes grupos do ponto de vista geopolítico. Rússia, Índia e China, de um lado, e os 7 outros do outro lado. Né? Rússia, Índia e China estão efetivamente em guerra com o Ocidente, principalmente a Rússia e o Irã. Né? Rússia, Irã e China. Já os 7 outros não têm uma confrontação real, aberta com o Ocidente. O Brasil, por exemplo, não quer hostilizar o Ocidente. Não tem por que o Brasil comprar os conflitos da Rússia e da China totalmente. Né? Eles não fazem isso conosco. Não fazem. Então, o Brasil não precisa, na meu entender, aderir à pauta russa, chinesa, iraniana e se colocar também em confrontação com o Ocidente. O Lula faz isso muito bem. Não é? Porém, eu pergunto a vocês, o que o Lula foi fazer na reunião do G7 no Canadá? O que ele ia fazer lá? Ele, o Modi e o Ramaphosa, os líderes do Brasil, Índia e África do Sul, foram lá para quê? Para botar azeitona na empada do G7. E você pensa que eles têm alguma efetividade lá? Nenhuma, eles não fazem parte da reunião principal. Não deve ter passado sem nota essa presença dos 3 na reunião do G7. Será coincidência apenas que esses 3 foram ao G7 e o líder da Rússia e o líder da China não vêm à cúpula? Não é coincidência. Então, esse é o primeiro ponto, a heterogeneidade do grupo que limita a nossa eficácia, nos torna mais uma promessa, professor, do que um contraponto realmente eficaz. A outra coisa é menos conhecida, que é o seguinte, os BRICS têm uma tradição arraigada de resolver por consenso, entendido rigidamente como unanimidade. Essa é uma receita para a paralisia. Por exemplo, a Índia. A Índia é hoje um país problemático dentro do grupo BRICS. Não é? Ela se opõe a muitas iniciativas. Por exemplo, se opôs a uma linguagem mais dura, que eu saiba, na questão de Gaza, do ataque do Irã e dos Estados Unidos e Israel ao Irã. Não é? E bloqueia sistematicamente o avanço nosso como grupo em matéria de desdolarização. Porque é uma longa história, basicamente a Índia teme a China e quer ter uma proximidade com os Estados Unidos. Então não quer fazer nada que abale a relação da Índia com os Estados Unidos. Né? Então, veja você, o Trump, que é um sui generis em certo sentido, ele não acredita em hipocrisia e ameaçou publicamente, repetidamente, os BRICS, caso eles avançassem na criação de uma moeda de reserva como alternativa ao dólar. Não é? E a Índia escuta isso. Não é? A nossa quinta coluna aqui no Brasil escuta isso. Não é? Tem muita gente que correu para baixo da cama quando o Trump começou com essas ameaças. Né? Então, o que fazer? Estou acabando. O que fazer? Rapidamente, que não quero me estender. Primeiro, vamos suspender a ampliação do grupo,
que já está ficando grande demais e dificulta a nossa coordenação eficaz. BRICS Plus, 10 países, não vamos aumentar muito esse grupo para não virar um talk shop, não é? Ineficaz. Segundo, vamos atuar na base de subconjuntos. Não precisa o grupo inteiro aderir a certas iniciativas. Aí precisa quebrar essa tradição de consenso, que eu posso dizer a vocês, é muito arraigada. Para terminar, eu queria dizer a vocês o seguinte: a desdolarização avançou bastante nas transações entre países, avançou menos no que diz respeito a algo muito importante, no meu entender, que é a moeda BRICS, a nova moeda de reserva. Um economista russo me deu essa nota, e é claro que é só um símbolo, porque se for criada uma nova moeda de reserva pelo grupo, ela não terá a forma de papel moeda, será uma moeda digital. E é importante notar que ela não será, ao contrário do que se diz, para minar a ideia, uma moeda única, tipo euro. Não é isso. É uma moeda paralela que coexistiria com as moedas nacionais nossas e com os nossos bancos centrais. Então, é isso que eu queria dizer. Nós temos muito terreno pela frente. Eu não perdi as esperanças nos BRICS, eu já estou trabalhando nisso desde 2008. Eu sou um dos poucos brasileiros que participou do processo BRICS de 2008 até hoje. Investi muito nesse processo e estou esperançoso ainda de que a gente consiga se tornar gradualmente mais eficaz no mundo. Obrigado. Alexander? Alexander, você gostaria de acrescentar alguma coisa, um comentário ao que foi dito aqui? Infelizmente, eu devo sair agora, eu vou ter que sair. Eu gostaria de dizer a vocês todos muito obrigado. O trabalho excelente que estamos fazendo no Brasil, na Índia, China e Rússia, e nos países muçulmanos, na África também, e todos os lugares do mundo, estamos lutando pelo nosso futuro, pela justiça, pela igualdade e pela humanidade, contra poderes globais muito perigosos. E esse globalismo foi chamado de anticristo, mas talvez não seja apenas uma metáfora. Eu gostaria de agradecer a todos vocês. O futuro da humanidade está nas suas mãos, nas nossas mãos. Fiquemos todos juntos e vamos fazer com que o amor se sobreponha ao ódio e as hostilidades terminem. O BRICS e o mundo multipolar vai vencer e vai ganhar. Muito obrigado a todos pela atenção. E o painel continua. Eu quero passar a palavra para vocês todos de novo. Vocês podem ir até amanhã. Eu queria só fazer uma pequena observação antes do painel, não como moderador e moderado. O ataque americano contra o Irã, essa guerra não foi decidida nas últimas semanas ou nos últimos meses. Essa guerra foi decidida no fim dos anos 90. Glenn conhece a história muito bem. Quem trabalhou em Washington, em New York, quem acompanhou a subida, a caída e a nova subida dos neocons conhece essa história muito bem. No sul global, muitos não conhecem a história. O resumo é que, entre 97 e 98, durante Clinton II, quando os neocons estavam fora do poder, vários deles, incluindo o Paul Wolfowitz, estavam mancomunando com Netanyahu o roadmap, digamos, para os próximos anos e décadas. E isso depois foi confirmado
depois do 11 de setembro, pelo general Wesley Clark, ex-comandante da OTAN, quando ele foi visitar o Pentágono, e ele viu um memorando e conversou com funcionários do Pentágono, o famoso 7 países em 5 anos. Essa história é plenamente conhecida em Washington, em New York, em London, nas grandes capitais, pelos chineses, pelos russos, etc., porque eles veem exatamente como o roadmap foi aplicado com uma eficácia absolutamente brutal. Tudo. Afeganistão, Iraque, Síria, Líbia, Somália, Sudão, etc. E a cereja no bolo, o Irã, evidentemente. Ou seja, essa guerra tem, em conceptualização, pelo menos 27, 28 anos. E eles finalmente encontraram a janela de oportunidade agora, mas em um clima de desespero. Por várias razões. A primeira delas, que o Elias conhece muito bem, eles finalmente acordaram o que significa realmente, em termos geoeconômicos e geopolíticos, as novas rotas da seda. Demoraram mais de 10 anos para perceber o que isso implicava, que é a expulsão dos Estados Unidos da Eurásia como um todo e do que a gente pode definir como Afro-Eurásia, chegando inclusive à América Latina, a famosa conexão Chancay, Peru, Xangai. Eles só perceberam isso alguns meses atrás. E coincidiu com a chegada de Trump ao poder, legitimado pelas classes dominantes americanas. Que ninguém acredite que um belo dia Donald Trump... eu vou me candidatar de novo a ser presidente. Não, você tem que ser vetado para isso. E você só é vetado por quem realmente, o que a gente diz, runs the show nos Estados Unidos. Grandes fortunas da costa leste, interesses do mercado financeiro internacional, lobbies extremamente poderosos, nessa última eleição, o poder desmesurado das big techs, e tudo isso é decidido não democraticamente, são reuniões privadas. Esse povo. Por exemplo, entre eles se encontram os acionistas invisíveis, não da BlackRock, mas State Street, por exemplo. Ninguém sabe quem são os acionistas barra pesada por trás de tudo, inclusive detendo grande parte do volume de negócios da BlackRock. Bom, por que o Irã agora? Isso é muito, muito importante, porque une toda a narrativa de ascensão dos BRICS e da conectividade da Eurásia como um todo. E o tema central, que é o tema central geoeconômico do século XXI, são corredores de conectividade. Ou seja, todo mundo fazendo business com todo mundo, com corredores que já existem e construindo novos. Exemplo entre os novos. O que os chineses chamam, que eu prefiro a denominação deles porque é mais poética, a Rota da Seda do Ártico, que é um concorrente do Canal de Suez. Você pode ter um cargueiro saindo de Xangai, indo pelo Ártico, chegando até Murmansk ou Arkhangelsk, que são os portos da Rússia no Ártico, e daí, eventualmente, se a Europa quiser jogar o jogo, para a Europa também. Mais barato, mais rápido. E por que só os russos podem fazer isso? Porque eles têm a maior frota de icebreakers, quebra-gelos nucleares, do mundo. Estão construindo 4 agora, fora tudo que eles já têm. E um outro corredor muito importante, que ainda é desconhecido, mas é um dos fatores que levou a essa guerra. O Corredor Internacional de Transporte Norte-Sul. 3 BRICS, Rússia, Irã e Índia. O que isso significa também? Passar ao largo do Canal de Suez e unir 3 BRICS em comércio direto com as ramificações.
pode ir para o Cáucaso, pode ir para o Azerbaijão, pode ir para a Turquia, pode ir para a Ásia Central, pode ir para o Afeganistão. E no caso da Índia, é a rota da seda da Índia. Relações Índia-China, que está no centro, vai estar no centro dessa conversa dos BRICS no fim de semana. Ontem à noite eu estava num jantar com chineses. Tinha representantes de think tanks da Chinese Academy of Social Sciences, do Beijing Club, ou seja, o nível mais alto. E eles todos, nossas relações China-Índia estão muito complicadas porque nós perdemos a confiança. Como isso vai ser debatido na mesa dos BRICS? É uma questão que eu botaria para o Paulo, inclusive. Quando você tem 2 dos membros fundadores originais, os chineses não confiam mais nada que os indianos fazem, em ações, em retórica, em bombardear, literalmente, posições chinesas em fóruns internacionais ou diplomaticamente. É uma resposta já lateral à questão por que Xi Jinping não vem para os BRICS. Porque pelo que a Índia vem fazendo em fóruns internacionais e por esse convite ao G7. Eles foram de propósito ao G7 porque o Modi quer jogar nos 2 lados. Se amanhã o G7 convida a Índia para ser membro, eles vão dizer sim. Ou seja, desmilingue os BRICS por dentro, que é exatamente a estratégia que os americanos querem implementar, não começando com Trump. Exemplo, 2 anos atrás, think tanks americanos começaram a flutuar a ideia de swing states. Como vocês sabem, swing state se refere a um termo provinciano de relações americanas, estados que podem mudar na última hora nas eleições. O Glenn conhece essa história super bem. Adivinha quais eram os 6 swing states? Todos eram BRICS ou aspirantes a BRICS. O Brasil está na lista desses 6. Se eu me lembro corretamente, era Brasil, Índia, África do Sul, Indonésia, Turquia e Arábia Saudita. Turquia é um caso, a gente podia debater o resto do dia sobre o jogo não duplo, triplo, quíntuplo da Turquia agora. A Turquia não quer saber de união da Eurásia. A Turquia quer expandir o neo-otomanismo deles, desde a Turquia e Azerbaijão até o Xinjiang na China. Eles consideram o Xinjiang terras turcas. É uma coisa completamente louca. Você vai no Museu Nacional de Astana, no Cazaquistão, tem um mapa gigantesco no mural, fantástico. Povos túrquicos. Tem 37 ou 38 etnias diferentes. E eles colocam os uigures como povos túrquicos. Do ponto de vista de Erdogan, que é um idiota, não lê, ele não lê nem o Corão. As nossas fontes em Istambul, as melhores, ele não lê nada, ele não sabe nada. Mas ele tem a cabeça de quero reconstituir o círculo de influência, a área de influência do Império Otomano. Do ponto de vista dele, se ele tiver a oportunidade de chegar no Xinjiang diretamente contra os chineses, ele vai. E os chineses sabem perfeitamente disso, porque a Turquia hospeda a maior parte dos movimentos independentistas uigures em Istambul. Você cruza com eles no bairro, se você quiser. Bom, por que o Irã agora? Porque o Irã é o centro absoluto, o crossroads, a encruzilhada de todos esses corredores de conectividade. Você olha no mapa, geografia é destino. E o Irã, o destino do Irã era o destino do Império Pérsico, há 2.500 anos atrás, era o maior império do planeta. Hoje é diferente. Por exemplo, a gente falar do Irã sem você entender teologia xiita e por que houve a revolução e o que a revolução no Irã quer constituir, que aí é que existem paralelos ainda distantes mais com a Revolução Chinesa, você não constrói uma grande potência sem revolução. O Elias é um especialista nesse tema. Do ponto de vista, claro, maoísta na China e do ponto de vista de uma figura extremamente interessante historicamente, porque Khomeini, ele se inspirou em filosofia ocidental. Vocês sabem qual é a raiz do pensamento khomeinista de poder? Empédocles. Pré-socráticos.
Ou seja, como ele era um cara que queria pré-socráticos, iria Aristóteles e Platão e incorporava a teologia xiita. Isso é quando a gente está no Irã e conversa com eles sobre isso, eles têm o nível das universidades iranianas é um negócio impressionante. Você vê caras especializados em teologia xiita e que conhecem tudo sobre Berkeley, Fichte, Nietzsche, Schopenhauer. É extraordinário. É muito raro de você ver isso, inclusive na China e na Rússia. São muito poucos. E eles explicam, bom, a gente sofreu muito nos mais de 40 anos, mas esse ideal de pureza da Revolução Islâmica como uma revolução xiita de poder popular está vivo. Qual é a prova que a gente está tendo agora? Esse ataque israelense depois americano, na cabeça dos neocons, vai destruir o Irã por dentro e vai ter uma revolta popular e vão derrubar o regime. Vai acontecer exatamente o contrário. Esse é um fenômeno histórico a ser analisado pelo resto do século. Como um ataque exterior gerou uma coalizão de todos os interesses dentro do Irã, facções, etnias, lutas de poder no alto. Tem, por exemplo, os ultra-radicais, tem os ocidentalistas e tem, digamos, nacionalistas laicos também, que não partilham os ideais da Revolução Islâmica. Todos estão unidos. E quem ficou de fora? O filho do Shah, né? Em Los Angeles ou em Paris, falando em inglês, dizendo que ele vai voltar ao poder. Uma piada. Bom, resumindo a história, é uma guerra contra os BRICS. Porque eles, quando eu digo o eixo sionista, Israel, Estados Unidos, identificou o elo mais fraco entre esses três estados de civilização: Rússia, China e Irã. A guerra na Rússia, eles simplesmente não podem admitir para a opinião pública global que foi uma aposta deles e eles perderam. Essa guerra já está perdida. A Rússia já ganhou a guerra. E os termos de que a Rússia vai definir a vitória, quem ganha a guerra define os termos, é absolutamente aterrorizante para Washington e para a OTAN inteira, para o Ocidente coletivo fragmentado inteiro. Então, eles tentaram o plano A, deu errado. O plano C é a guerra futura contra a China. Na última cúpula da OTAN, que foi uma palhaçada absolutamente estúpida em Haia, basicamente, eles em 2 dias decidiram: vamos continuar a guerra contra a Rússia, que eles já perderam, e vamos nos preparar para a próxima guerra contra a China. Essa é a leitura do que foi decidido em Haia. Qual é o plano B? O elo mais fraco, o Irã. E por quê? Por causa dos corredores de conectividade. Você tem leste a oeste, as novas rotas da seda chinesa, e o Irã para a China é um assunto de segurança nacional, por causa do acordo de 25 anos que eles fecharam alguns anos atrás, 400 bilhões de dólares ou mais, que é energia e infraestrutura, troca de energia por infraestrutura. Do ponto de vista da China, o Irã é para lá de segurança nacional. O Irã não pode ser desmilinguido, digamos. E o corredor internacional norte-sul, de novo, 3 BRICS: Rússia, Irã e Índia. Eu tive lá há 2 meses atrás, para vocês terem uma ideia. Eu estava no Irã em maio e eu segui o corredor no Irã. Eu fui do Cáspio ao Golfo Pérsico até a fronteira do Irã com o Paquistão. E vendo todos os desafios que eles têm para deixar esse corredor funcionando, e que os russos sabem muito bem. Por exemplo, os russos, eles olham para o Cáspio e falam: como é que a gente vai transportar do nosso porto de Astrakhan, no Cáspio, cargueiros gigantes para chegar ao Irã? Aí eu fui ver o porto no Irã. Eu cheguei no porto e olhei e falei: cadê o porto? Eles falaram: é isso. Meu Deus, tem que construir tudo. E os russos falam: vamos fazer uma estrada de ferro, margeando o Cáspio. E depois cruza o Irã e chega ao grande porto iraniano no Golfo Pérsico, Bandar Abbas, e daí para a Índia. Ou seja, o objetivo da guerra é quebrar o Irã por dentro, porque aí você tem 3 objetivos atingidos com um golpe só. E não é por acaso que primeiro foi
o amaciamento por Israel, e depois chegou o Big Brother com os B-2 e as bombas de penetração massiva. Você quebra o Irã por dentro, você quebra toda essa encruzilhada de corredores de conectividade, que é a definição de integração da Eurásia por excelência. É geoeconômica, sobretudo. Geopolítica vai ao lado. Número 2, você cria um foco de insurreição pró-ocidental no flanco sul da Rússia. E isso em Moscou eles veem claramente. O fronte oeste eles estão perdendo, porque a Rússia vai conquistar o que quiser da Ucrânia. Tem o fronte do Báltico, que eles já estão trabalhando. Eles querem que o Báltico se transforme no mar da OTAN. Não vão conseguir nunca, mas é um perigo, é uma ameaça. Tem o fronte do sul do Cáucaso, que é o Azerbaijão. Vários dos principais ataques de Israel contra o Irã, que eles disseram que eles controlavam o espaço aéreo do Irã no oeste. Não. Os drones de última geração de Israel, que atacaram o Irã no oeste, adivinha de onde eles vinham? Do Azerbaijão. E número 3 é um ataque direto à China. Você criando um Irã com um filho do Shah ou algum idiota no poder, desmilinguindo o Irã por dentro e desmilinguindo a evolução islâmica, você ataca um assunto de segurança nacional da China. Por enquanto, tudo deu errado. Mas veja bem, esse é o começo. Esse é o início de uma longa... A guerra está começando agora. Esse cessar-fogo de mentirinha que está acontecendo vai ser quebrado mais cedo ou mais tarde. Sinceramente, e aí eu divido com vocês três, eu queria saber de vocês três diretamente. Vocês acreditam que isso vai ser discutido em profundidade na mesa dos BRICS esse fim de semana? Muito obrigado.